Isso, eu quero meditar na palavra de Deus com vocês a partir de agora. Eu não vou reler o texto, porque é um texto bastante longo, mas eu vou ler só o último verso, reler o último verso que nós lemos na leitura oficial, que é o verso 33 do capítulo 16 do Evangelho de João. Esse capítulo 16, ele faz parte, ele está inserido naquilo que é chamado de o discurso de despedida de Jesus. Começa lá no capítulo 14 e vai terminar no capítulo 17. Então 14, 15, 16 e 17, Jesus está se despedindo dos seus discípulos, dos seus seguidores, dos seus apóstolos, dos mais próximos. E particularmente esse texto que nós lemos, o capítulo 16, Jesus fala com eles na noite anterior à sua crucificação. Então Jesus, muito próximo da sua partida, muito próximo do seu sacrifício, da sua morte, Jesus reúne os seus discípulos, celebra ali com eles a última ceia e fala tudo aquilo que nós lemos nesse texto. Era um ambiente de extrema intimidade, então estava apenas Jesus e os seus apóstolos, Jesus e os seus discípulos, e junto com essa intimidade tinha também, pairava naquele ambiente, naquele momento, muita tristeza e muita apreensão, porque Jesus está preparando os seus discípulos para algo que aparentemente seria muito doloroso, seria muito triste para eles, que era a iminente separação deles, pelo menos por algum tempo. Jesus fala ali, e até justamente essa questão que eles ficam em dúvida. O que ele quer dizer? Um pouco de tempo vocês não vão ver mais, depois um pouco de tempo vocês vão me ver de novo, e essa tristeza vai se tornar em alegria, essa alegria vai ser perpétua, e ninguém vai poder retirar essa alegria de vocês. Então, importante que Jesus destaca, então, nesse capítulo 16, tanto no início do capítulo, se a gente pegar ali os versos 1, 2 e 3, Jesus diz assim: eu digo isto para que vocês não venham a tropeçar. Vocês serão expulsos das sinagogas, de fato virá um tempo quando quem os matar pensará que está prestando um culto a Deus. Farão essas coisas porque não conhecem nem o Pai e nem a mim. Digo isto para que quando chegar a hora, lembre-se de que eu os avisei. Não disse isso a vocês no princípio, porque eu estava com vocês. Veja que eu não me atrevo a dizer o que seria melhor, porque aqueles discípulos, eles conviviam com Jesus, eles conviveram com Jesus. E a gente costuma dizer, era muito fácil. Jesus, tem um endemoniado aqui. Jesus ia lá e expulsava o demônio. Olha, Jesus, tem um coxo ali, tem um cego lá. Olha, morreu o filho de uma viúva lá em Naim. Morreu Lázaro, seu amigo. Aliás, não chegou a notícia de que tinha morrido, que ele estava muito doente. Então, parece que para aqueles que estavam próximos de Jesus, era muito agradável, era muito fácil a vida, porque quando as coisas ficavam difíceis, Jesus estava presente. E Jesus fala para eles isso, fala: eu não falei isso para vocês ainda, porque eu estava com vocês. Ou seja, qualquer luta, qualquer dificuldade, qualquer tristeza, qualquer problema, Jesus estava com eles. E Jesus termina o texto no verso 33, que é o que dá base à nossa meditação desta noite, dizendo: eu disse isso para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham coragem. Em algumas versões, tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então Jesus começa e encerra esse capítulo com esta palavra de advertência, com essa palavra de incentivo das dificuldades, das lutas que nós cristãos passaríamos, enfrentaríamos nesse mundo. Então o nosso tema hoje é as aflições do mundo presente. Novamente nesse contexto, desse versículo ou desse texto do capítulo 16 todo, existem 3 verdades principais das quais nós não podemos nos esquecer. A primeira é: qual o objetivo? Por que Jesus tem essa conversa íntima com os seus discípulos? Ele queria revelar a eles que ele estava caminhando, que ele enfrentaria a cruz, e que a partir do momento que Jesus fosse crucificado, eles passariam a sofrer perseguições. Então Jesus sabia disso. Então o objetivo era falar para eles, para prepará-los, para que eles não fossem pegos de surpresa.
Então, guarde isso. O objetivo de Jesus era prepará-los para sofrimentos, para que quando os sofrimentos chegassem, eles não fossem pegos de surpresa. O segundo aspecto que nós exploramos aqui é a realidade. Jesus nunca prometeu uma vida isenta de problemas. Jesus nunca disse que a nossa vida seria um mar de rosas. Pelo contrário, ele sempre afirmou que as dificuldades fariam parte da nossa jornada neste mundo. De novo, no mundo tereis aflições. E a palavra grega aqui usada significa literalmente ser espremido. Ser afligido aqui é ser esmagado, é ser exprimido. Então Jesus queria dar a eles essa informação para que eles se preparassem. E como resultado nós encontramos aqui que há uma ordem de Jesus, não é uma sugestão. Jesus diz que nós deveríamos ter bom ânimo, ou que nós deveríamos ter coragem. E esse ânimo ou esta coragem não se sustentaria, porque não se baseiam apenas no otimismo humano. Então as pessoas confundem a coragem, o ânimo em determinadas circunstâncias, apenas como se fosse esse otimismo de alguém que olha para frente, de alguém que suporta, de alguém que quer lutar. Mas Jesus estava falando que esse bom ânimo, que esta certeza viria porque ele, Jesus, havia vencido e derrotado o pecado e a morte. Então esse é basicamente os 3 princípios que nós exploramos nesse tema, ou nesses versículos que nós lemos. Então é óbvio que o clima entre os discípulos era um clima de ansiedade e talvez até de uma certa confusão. Eles estavam prestes, saindo dali, eles começam a viver, a presenciar, a testemunhar fatos terríveis, como a prisão de Jesus, o julgamento de Jesus, a própria morte do Mestre, que era quem eles acreditavam ser o Messias, era quem eles acreditavam ser o libertador de Israel. Então, em algum momento, parece que aquela figura do grande mestre, do grande líder, aquele que resolvia todas as questões, todos os problemas, começa a mudar. Parece que agora se torna alguém frágil, alguém que se permite ser esbofeteado, alguém que se sujeita a uma humilhação, alguém que é pregado numa cruz, que era um lugar das pessoas malditas, dos criminosos. Então imagine como fica a cabeça, a dificuldade dos seus apóstolos, repito, que andaram com Jesus, que ouviram os seus ensinos, que ouviram e testemunharam os milagres que Jesus fez. Como foi difícil para eles entender que a morte de Jesus, que aquela separação, que eles ainda não entendiam, mas que era temporária, mas que era a separação do seu mestre, era necessário. É óbvio que aquele momento era um momento de separação que já fazia parte das aflições. Até hoje, nós, a Neinha acabou de citar aqui, que os nossos entes queridos, as pessoas que nós amamos e que não está mais aqui, é uma aflição, é uma angústia, é uma dor, é um vazio, é uma tristeza inconsolável. Porque a gente não consegue fazer nada sobre isso, não consegue fazer nada a respeito disso. Então, são momentos que eles começavam a sentir aflições. E embora essas palavras tenham sido ditas lá, para os discípulos de Jesus naquela ocasião, para aqueles que estavam com ele, essas palavras, essa é uma verdade que permanece relevante para os nossos dias ainda. Todos aqueles que decidirem, todos aqueles que querem, todos aqueles que se comprometem com Jesus, com a sua palavra, com a verdade do Evangelho, eles estarão sujeitos a essas aflições. Por aflições, nós entendemos que é tudo aquilo que perturba a nossa alma. É tudo aquilo que afeta as nossas emoções, afeta até mesmo o nosso corpo físico, todos os percalços, todas as provações, todos os obstáculos, todas as quedas que nós sofremos, todas as tristezas que se abatem sobre nós, todas as perdas que nós viermos a experimentar na nossa jornada. Tudo isso se resume em aflições que nós enfrentamos. E eu sei que eu estou falando aqui nesta noite como alguém que está passando por isso, e eu faço ideia que algumas pessoas, talvez aqui no auditório, talvez que estejam nos assistindo, também estejam passando, estejam vivendo uma experiência de dor, uma experiência de aflição, estejam enfrentando algum tipo de dor, que deixa o seu coração atribulado,
que deixa talvez você até meio confuso, meio confusa a respeito da sua vida, a respeito do seu futuro. E essa situação sempre, invariavelmente, tira a nossa paz, tira o nosso sono, nos deixa preocupados, principalmente quanto ao futuro. É por isso que quando alguém sofre, e eu tenho respondido isso repetidamente às pessoas que me perguntam, viver um dia de cada vez. Quando você está em profunda angústia, em profundo sofrimento, você não consegue projetar o futuro. Você não consegue dizer amanhã, depois, daqui um mês. Aliás, você nem consegue planejar nada. Então, você vive um dia de cada vez. E eu entendo que pessoas que estejam sofrendo, estejam angustiadas, estejam passando por dificuldades, e elas podem ser as mais diversas. Pode ser um problema profissional, pode ser um problema financeiro, pode ser uma questão emocional, uma doença que realmente pegou as suas emoções, pode ser um problema no seu relacionamento, no seu casamento, pode ser um problema de saúde grave, pode ser qualquer tipo de problema, pode ser problemas familiares relacionados a filhos, por exemplo. Então, todas essas situações, elas nos afligem, não importa, elas de fato nos faz sofrer. E quando as aflições batem à nossa porta, mesmo com Jesus, ainda bem que nós temos Jesus. Normalmente nós ficamos na lona. Normalmente nós sentimos as nossas forças literalmente indo embora. Nós ficamos sem rumos. Muitas vezes nos falta esperança. E é por isso que, novamente eu tenho dito, eu tenho buscado a esperança em Deus. Quando eu sinto tristeza, quando eu sinto angústia, quando eu sinto vazio, eu imediatamente começo a orar e pedir para Deus me ajudar, para Deus me sustentar, para Deus preencher aquele vazio, para Deus me dar graça, enfim, eu peço misericórdia para Deus. E eu fico pensando aquelas pessoas que não têm Jesus, aquelas pessoas que enfrentam situações como essa, ou dessas que eu citei, e que não têm Jesus. E é por isso que a gente vê muitas pessoas literalmente se perdendo, muitas pessoas literalmente perdendo a vida, perdendo o rumo, porque não tem aonde se socorrer. Por outro lado, é óbvio que assim como tem aqueles que sofrem, tem aqueles que não estão sofrendo. E talvez você até pense, pastor, essa palavra, essa mensagem não é aplicável para mim. Amém, pode ser que você esteja bem nos seus relacionamentos, pode ser que você não tenha nenhuma enfermidade, pode ser que as suas finanças vá muito bem, mas eu posso dizer para você com toda certeza, você precisa ouvir esse sermão, você precisa entender esta palavra. E você sabe por quê? Porque eu não sei qual é o dia, mas a sua experiência de sofrimento chegará. E eu não estou aqui profetizando maldição na vida de ninguém. Se alguém fez isso foi Jesus, porque ele acabou de dizer, no mundo tereis aflições. Então eu não sei se vai ser a semana que vem, se vai ser daqui 10 dias, se vai ser daqui uma década, mas você precisa estar preparado para enfrentar aflições. Foi isso que Jesus disse para os seus discípulos, lá no início do capítulo. Olha, eu estou dizendo isso para vocês, estou falando agora, para que vocês não sejam pegos de surpresa. E quando ele termina o texto, ele diz assim, eu estou dizendo isso, para que em mim, não é em você, não é na sua capacidade, não é nos seus amigos, não são nos seus recursos, mas em mim vocês tenham paz. Porque uma coisa é certa, no mundo vocês terão aflições, mas tenham ânimo, porque eu venci o mundo. Então é em Jesus que nós encontramos força, é em Jesus que nós temos razões para continuar. Ele disse que esses problemas seriam reais. Jesus não é como alguns pais, ou algumas mães, que levam o filho para tomar vacina e mentem para ele, não filho, não vai doer, não filho, é uma picadinha. Às vezes mas nem sempre é. O Josué está olhando para a mãe dele ali. Jesus não, Jesus foi claro, Jesus nos fala qual é a realidade. Em outro lugar, Jesus diz, se vocês querem me seguir, vocês precisam renunciar a vocês mesmos, tomar uma cruz e me seguir. O que Jesus queria dizer com isso? Vocês sabem que a cruz, no tempo de Jesus, era um símbolo de humilhação. Quem estava atrelado a uma cruz eram assassinos, eram condenados, eram pessoas espúrias, eram pessoas que a sociedade rejeitava, e não era por acaso. A sociedade rejeitava porque alguém que chegava a ter uma relação, a carregar uma cruz, era alguém condenável de fato. E Jesus diz que aqueles que quisessem segui-lo,
precisavam ter coragem de carregar uma cruz. O que Jesus quer dizer com isso? Que Ele coloca aqueles que querem viver uma vida de santidade, aqueles que querem viver uma realidade do seu evangelho, da sua mensagem, do seu chamado, eles precisam estar preparados para as maiores dificuldades. Eles precisam estar preparados para as perseguições, para as incompreensões. Então é isso que Jesus está falando. Ele está falando de dores verdadeiras. Ele está falando de dificuldades verdadeiras. E aí, de novo, nós podemos enfrentar uma doença que debilite a nossa saúde. Nós podemos perder alguém que a gente ama. A gente pode ficar sobrecarregado emocionalmente, né? O que a gente chama de depressão hoje. A gente pode passar por sérias dificuldades financeiras. A gente pode, repito, ser perseguido, ser compreendido. Pode sofrer uma traição. Pode acontecer N coisas que venham afetar a nossa vida, o nosso coração e tirar a nossa paz. Mas ainda assim, Jesus disse: ainda que vocês tenham aflições, eu estarei com vocês. Voltando para os discípulos, Jesus sabia que a hora da crucificação estava chegando. E que logo ele estaria morto. E é lógico que a sua morte era pelo perdão dos pecados do mundo, da humanidade. E ele sabia também que quando isso acontecesse, que quando ele não estivesse mais fisicamente, que ele não estivesse mais presente junto aos seus discípulos, que eles estariam sós, eles se sentiriam sós, porque ele fala lá no texto que nós lemos amplamente, porque é bom, é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo, o Consolador, não virá. E o Consolador vai vir para guiar vocês, para ensinar vocês, para falar a verdade para vocês. Ele não vai falar de outra coisa, porque sou eu que vou enviar, então ele vai falar de mim. Então, essa ida de Jesus era uma condição para que o Espírito Santo viesse. E muitas vezes hoje, ainda que cristãos, ainda que conhecendo a palavra de Deus, a gente sente falta de uma companhia. Quando o Espírito Santo já está conosco, Ele é o nosso companheiro. Ele é o nosso consolador, Ele é o nosso ajudador, Ele é quem está conosco todos os dias, Ele é quem está ao nosso lado. Então, nós não devemos nos desesperar diante das circunstâncias difíceis, mas devemos nos lembrar dessa promessa maravilhosa. Jesus enviou o Espírito Santo, e Ele está conosco, e Ele diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus está falando aqui de futuro, quando Ele fala que Ele enviará o Espírito Santo, quando Ele fala que nós enfrentaríamos desafios, e Ele dizia: eu já venci o mundo. Note que Jesus ainda não tinha ido para a cruz. Quando Ele falou isso, foi na noite anterior à crucificação. Mas Ele sabia, Ele tem este poder, e Ele já antecipou essa glória. E a palavra de Deus também vai nos dar muitas antecipações, muitas revelações daquilo que será o futuro. E nós sabemos. A palavra de Deus diz que nós teremos a vitória, que nós, se perseverarmos, se confiarmos, se não desanimarmos, se não abandonarmos a nossa fé, nós teremos a coroa de glória, nós teremos a comunhão eterna com o Senhor, e como já foi dito nesta noite, nós viveremos com Ele por toda a eternidade. Então, ao enfrentar as lutas, as aflições dessa vida, nós não devemos olhar apenas para a perda, apenas para o problema, apenas para a dor. Se nós fizéssemos isso, nós seríamos fulminados, destruídos. Eu estava conversando com o pessoal lá em casa agora. Se eu ficar focado na perda, na tristeza, na angústia, você vai cavando um buraco cada vez mais profundo, e você não vai encontrar saída. Mas quando a gente olha para Jesus, quando a gente recorre a Ele, quando a gente pede graça para Ele, quando a gente pede socorro para Ele, nós sentimos a nossa força, nós sentimos a mão de Deus, nós sentimos a graça de Deus nos ajudar e nos sustentar. Então saiba que todas as vezes que você decidir ser um crente fiel, ser uma pessoa comprometida com a verdade, comprometida com Jesus, é por isso que Jesus fala para eles lá no início: olha, vocês vão ter aflições. Se eles realmente quisessem ser homens e mulheres de Deus, identificados com Jesus, e quisessem ser chamados de discípulos de Jesus Cristo, eles precisavam estar preparados para sofrer. Então, e tem uma coisa que eu aprendi: quando Deus permite essas lutas, essas dificuldades, por mais extremas que elas sejam, nunca é para testar a nossa fé, é para aumentar a nossa fé. Então não pense que Deus está testando você.
Deus está te capacitando, Deus está fortalecendo você para a caminhada. Então essa sempre vai ser uma experiência natural do povo de Deus, daqueles que ainda habitam neste mundo impuro, neste mundo corrompido, neste mundo perdido de pecados. Quando você quer ser luz, quando você quer carregar a verdade, quando você quer defender a Jesus Cristo, certamente você vai ser confrontado pelo mundo. Mas se esse alerta de Jesus sobre os sofrimentos, neste mundo vocês vão ter aflições, tem sido verdade para nós, para a igreja de Jesus Cristo, a resolução também o é. Porque ele diz, no mundo tereis aflições, mas ele disse, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então essa também é uma verdade absoluta. E é aqui que nós precisamos abraçar, é aqui que nós precisamos nos agarrar, é aqui que nós precisamos acreditar. Jesus disse que diante das lutas, das perseguições, dos sofrimentos, das fraquezas, das quedas, nós não deveríamos desanimar. Então assim, não é um exercício fácil, não é um exercício fácil, mas nós precisamos lembrar disso. E você só vai lembrar daquilo que você manuseia, que você pega, que você lê, que você ouve. Então é por isso que é importante nós conhecermos a palavra de Deus. É importante nós conhecermos as promessas de Jesus. É importante nós sabermos em que horas nós podemos recorrer, em que horas nós podemos pedir a graça, a misericórdia de Deus. É óbvio que em todas as horas, mas agora, por exemplo, quando eu falo, no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo, como é que eu uso isso neste momento de dor? Como é que eu uso isso no momento de tentação, no momento de fraqueza, no momento de fragilidade? Então o que ele disse é isso, tenha ânimo, acredite, lembre-se das promessas, lembre-se do que eu falei, o sofrimento sempre vai fazer parte, as dores sempre vão ser experimentadas no corpo, na mente, na alma daqueles que querem seguir ao Jesus. As aflições vão fazer parte, fazem parte da nossa caminhada, mas o consolo também faz, porque o Senhor está conosco. E para citar Paulo, né, que nós estamos estudando Paulo aqui, as cartas, né, 1 Coríntios e 2 Coríntios, Paulo foi um homem experimentado nas perseguições, nas incompreensões, do seu ministério. E ele faz uma declaração maravilhosa em Romanos, no capítulo 8, no verso 18, que ele diz assim, porque para mim, eu tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Essa é uma promessa maravilhosa. Essa é uma palavra da qual nós devemos verdadeiramente nos apropriar. Se tem alguma coisa que você deve tomar posse, é desse tipo de coisa, é desses tesouros. Saber que aqui nós sofremos, aqui nós choramos, aqui nós muitas vezes não entendemos o processo de Deus. Mas tudo aquilo que nós passamos e passarmos nesta vida, não dá para se comparar com aquilo que receberemos se permanecermos fiéis, com aquilo que desfrutaremos, porque esse mesmo Espírito Santo que Jesus prometeu, ele já veio, e ele é capaz, ele é suficiente para sustentar as nossas almas na provação. Ninguém vai morrer desamparado por Jesus. Essa é uma das coisas que eu me apego. Jesus não me faria mal, Jesus não me destruiria, Jesus não promoveria nada na minha vida para me destruir, uma vez que eu amo, uma vez que eu quero servi-lo, uma vez que eu quero agradá-lo. Então eu só preciso entender de que forma Jesus, de que forma Deus está trabalhando na minha vida. O que Deus pretende que eu veja, que eu amadureça, que eu cresça, que eu faça com essa experiência. E é o Espírito Santo que vai fazer, é Ele que nos sustenta. É o Espírito, esse mesmo Espírito que está junto conosco, nos consolando a cada dia. Eu tenho dito para algumas pessoas que eu reconheço que isso não é maldade, que não é egoísmo de ninguém. Mas o Andy principalmente, nós acordamos todos os dias numa casa onde a Néia não está mais presente. A gente sai para trabalhar, a gente volta no final do dia, dia após dia, dia após dia. Isso é muito difícil. Quem que nos sustenta nessa hora? Quem que nos guarda nessa hora? É só o Espírito Santo. É só Ele que pode nos dar graça. E alguém já falou para mim, por que você não pensa de sair dessa casa? Por que você não pensa de mudar?
porque eu não sinto falta de uma companhia, eu sinto falta dela. E Deus que me deu, e Deus que tomou, Ele vai cuidar desse vazio. Ele está cuidando desse vazio. Ele está cuidando dessa dor. Ele está cuidando dessa fase. Então, é o Espírito Santo que faz esse papel. É Ele que nos ajuda na fraqueza, nas dores, nas limitações, e às vezes até no medo que nós passamos. Então parece um paradoxo, né? Mas o que Jesus quer que a gente entenda, é como se Ele dissesse assim, olha, em vez de ficar desesperados, em vez de ficar preocupados, fiquem alegres, fiquem animados, sintam-se fortalecidos, porque quando nós resumimos o nosso sucesso a esta vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. A nossa vida precisa ser vista e compreendida e vivida e trabalhada para a eternidade. Então nós estamos vivendo aqui no mundo temporário. A nossa alma é eterna, mas este corpo, ele vai tombar. É óbvio que no último dia ele vai ser ressuscitado, glorioso ou não glorioso para o julgamento eterno, mas a nossa alma é eterna. E eu tenho por alegria, um dos meus consolos é saber que a Néia já desfruta desta bênção. Ela foi privilegiada por já estar no descanso do Senhor. E reconheço que se Deus levou ela, é porque era o melhor. E eu também, alguém já me disse, você já pensou na possibilidade de ter sido o inverso? Se eu tivesse sido recolhido, estivesse no gozo do Senhor, como ela estaria sofrendo aqui sem a minha presença? O mesmo Espírito Santo haveria de consolá-la, haveria de sustentá-la. Então, nós precisamos olhar para a nossa vida como um processo maior do que a nossa existência desse mundo. Então, olhando para o futuro, nós vemos uma eternidade renovada, novos céus, nova terra, corpo renovado, santificado, glorificado, ausência de pecado, ausência de dor e tudo aquilo que eu vou concluir falando. Então, de uma forma simples, o que Jesus está ordenando é que nós não devemos ficar perturbados. Ele vai falar ainda nesse contexto do capítulo 14, ali no começo do Evangelho, do capítulo 14, ele fala, não se turbe os vossos corações. Credes em Deus e credes também em mim. Então, não há razão para desespero. Não há razão para perdermos a esperança. Não importa os problemas que cheguem, que virão, não deixe o seu coração ficar perturbado. Encha-se de coragem. Nós temos que encontrar esse caminho, o caminho da coragem, o caminho que o Senhor mostrou e Ele disse que é possível. Essa não foi a única vez que Jesus encontra alguém e diz que ele deveria ter bom ânimo. Parece que Jesus gostava dessa palavra. Várias vezes você vai encontrar Jesus falando, olha, tenha bom ânimo, a tua fé te salvou, tenha bom ânimo, tenha coragem, permaneça, continue. Então Jesus nos deu razões excepcionalmente boas, confiáveis, para estarmos animados, para permanecermos confiantes. E esta é a principal delas, o mundo já foi vencido. O mundo já está vencido. Então, no tocante à missão de Jesus, no tocante ao papel de Jesus, o trabalho está completo. A salvação já está completa. A salvação já está realizada. Os eventos históricos apenas comprovariam isso. A ida de Jesus para a cruz, a partir daquele momento, o corpo de Jesus ser sepultado num túmulo a partir da sua morte, depois ele fora do túmulo na sua ressurreição, tudo isso fazia parte de um enredo chamado salvação, de um plano que Deus já havia elaborado e que agora, eu imagino que vocês saibam, qual é o próximo grande evento que toda a humanidade vai ver a respeito de Jesus. Viram Jesus crucificado, viram Jesus ressuscitado, e agora o mundo vai ver Jesus retornando glorioso para buscar a sua igreja. E é essa a nossa esperança. É isso que nós estamos aqui esta noite, relembrando, pedindo, confiando, e o que essa promessa significa para nós hoje? Que se Jesus venceu o mundo, a morte está derrotada. Se Jesus venceu a morte, se Jesus pagou a dívida pelo pecado, se a nossa dívida de pecado já foi paga, já foi cancelada essa cobrança, então a porta da salvação, a porta da vida eterna já está aberta. Nós já temos acesso à vida eterna, nós já temos acesso ao perdão eterno. Portanto, as nossas dores, os nossos sofrimentos, as nossas angústias,
serão no máximo temporárias, como Paulo disse. Ainda que passemos por ela, as glórias futuras a ser reveladas serão recompensadas, serão compensadas por nós perseverarmos. Então, para encerrar, nós podemos e devemos seguir em frente, tendo plena esperança de receber tudo aquilo que o Senhor Jesus prometeu. Ele prometeu que no mundo nós teríamos aflições, mas Ele também prometeu que nós comeremos do fruto da árvore da vida. Ele prometeu que nós nos assentaremos no trono com Ele. Ele prometeu que nós receberemos uma herança que pertence a todos aqueles que são reconhecidos como filhos de Deus. Como foi dito aqui, essa é uma alegria, essa é uma esperança agora muito viva no meu coração. Reencontraremos os nossos amados que partiram para a glória, que estão com o Senhor. Ele disse que enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Lá não haverá mais morte, lá não haverá mais tristeza, não haverá choro e não haverá dor. E é por esta razão que nós devemos nos animar. Cristo venceu o mundo. Amém? E eu estava pensando, sobre isso. Não há outra razão. Talvez alguém possa perguntar, mas como é que Jesus pode fazer uma afirmação dessa com tanta autoridade? Baseado em quê? Baseado nele mesmo. Quando ele diz tem de bom ânimo, o argumento que ele está usando é a missão que ele tinha para cumprir. E ele sabia que ela seria completa. Ele saberia que ele venceria a morte, venceria o mundo, venceria o diabo. E que pela mesma graça dele, pela graça dele, eu e você também venceríamos. Amém? Então tenha bom ânimo. Cantemos ao nosso Salvador, porque Ele é vencedor. Vamos ficar em pé, eu quero orar com vocês. Glória a Deus. Senhor nosso Deus e Pai, muitas vezes, nós precisamos ser consolados. E que bom que nós encontramos consolo na Tua palavra, nas Tuas promessas. Como é bom, Senhor, quando nós percebemos a provisão do Senhor, através de mãos amigas, de abraços fraternos, de orações intercessórias, de um ombro que se coloca debaixo da nossa carga, da nossa cruz, para nos ajudar. E principalmente, Senhor, de jamais nos encontrarmos e nos sentirmos sozinhos, ainda que a noite seja escura, ainda, Senhor, que a dor seja profunda, ainda, Senhor, que o sentimento seja amargo, nós sabemos, nós temos certeza e podemos declarar: não estamos sozinhos. O Senhor está conosco através do Teu Espírito Santo. O Senhor nos sustenta, o Senhor nos cura, o Senhor nos guia, o Senhor cuida, Senhor, de cada um dos detalhes das nossas vidas. E assim será, até o dia, Senhor, que nós estivermos completamente curados, na ausência do pecado, das tentações, das dores, das intempéries deste mundo, para estarmos completamente livres na Tua presença. Até lá, Senhor, continua sustentando aqueles que como eu estão sofrendo, aqueles que como eu estão sendo provados na sua fé, aqueles que como eu, Senhor, estão pedindo, estão carentes de socorro do Senhor. Continua segurando as nossas mãos, continua nos dando, Senhor, o fôlego, continua nos dando, Senhor, a graça de dar passos, Senhor, em frente, em direção à eternidade, olhando para o Senhor, o autor e consumador da nossa fé, jamais olhando para trás, jamais duvidando, mas crendo nas promessas que o Senhor fez, de que o Senhor venceu para nos dar a vida eterna. E é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.